Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse aqui é o Clubecast. Se você não conhece ainda, vai agora no YouTube ou na plataforma onde você estiver para ver as outras entrevistas que fizemos. Mas, claro, antes, veja essa aqui que vai ser espetacular. Vamos falar sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre investimento, sobre bancarização, sobre tudo em relação a dinheiro. Então, fica de olho porque hoje a gente vai bater um papo com Elaine Galvão. Tudo bom, Elaine? Tudo ótimo, Rafael. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Estamos Maravilha. aqui com os nossos empreendedores que estão nos assistindo. Esse podcast, quem assiste, são muitos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, né? Claro que também tem os nossos médios empreendedores e grandes empreendedores, né? Mas assim, a maioria são micro e pequenos empreendedores que estão querendo entender um pouco mais sobre diversos assuntos e aqui eles acham tudo isso. Excelente. Bom, né? Eu acho que a gente vai conseguir hoje bater um papo bacana, né? E trazer aqui alguns insights para ajudar os empreendedores nessa jornada financeira. Perfeito. Gente, então se você está enrolado, você é empreendedor e está enrolado com dinheiro, ou seja, 99,9% dos empreendedores, não é isso, Elaine? É bom você prestar atenção, porque aqui a gente vai falar sobre muita coisa importante e vocês podem tirar aí muita ideia para investir no seu negócio ou quem sabe até depois conversar com a Elaine para ela te ajudar um pouquinho. Então vamos lá, vamos começar. Gente, Elaine Galvão é consultora financeira, dona da Propósito Wealth, não é isso? Isso aí, Rafael. Beleza, e a Propósito Wealth, pelo que a gente conversou, ela mistura aí três qualidades: assessoria de investimento, personal banker e planejador financeiro. Não é isso? Perfeito. Hoje, eu tenho uma carreira construída no mercado financeiro há mais de 20 anos, né? Boa. E eu transitei pelos grandes, maiores bancos aí que existem, assessoria de investimento. E o que eu pude observar, né? Que existem três figuras distintas hoje no mercado. Hoje é o gerente do banco, que ele te atende nas demandas do dia a dia, nas soluções financeiras. Tem um assessor de investimento, que ele vai se ater ali, é um preposto da corretora, ele vai se ater a te dar recomendações financeiras de investimento. E tem o planejador financeiro, que ele vai olhar ali, estipular planos, te ajudar a alcançar metas financeiras de vida. Legal. E aí, por que não conjugar o melhor desses três num único profissional? E aí nasce a figura do Wealth Planner. Essa figura é uma figura muito conhecida lá fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, Europa. Wealth é saúde, né? Exato. Então remete à saúde financeira. Excelente. Muito bem colocado, Rafael. Perfeito. Então essa terminologia é que a gente cuida da saúde financeira, né? Assim como você precisa ir ao médico para cuidar da sua saúde física, a saúde financeira ela é tão importante também quanto a mexe física. completamente na saúde física. Totalmente, né? Se você tiver aí... Pelo menos comigo. Nossa, eu já passei por péssimos bocados financeiros, né? Então, isso fez com que a gente mudasse a página e falasse, não, vamos tentar trazer aqui o máximo possível de valor para que ninguém mais passe por isso ou tentar diminuir essa dor. Então, nasce essa figura, né? Do Wealth Planner, que ele conjuga o melhor do assessor de investimento, como você falou, do personal banker, que ele vai estar ali estudando soluções financeiras alinhadas. Então, vamos fazer o seguinte. E planejador financeiro. Então, vamos explicar assim, para o pessoal entender exatamente o que é assessor, o que faz um assessor de investimento? Só esse assessor de investimento, o que ele faz? Perfeito. Hoje em dia nós temos três figuras principais no mercado financeiro, que traz muita confusão no final do dia para nós, né, cidadãos comuns. Ok. Quais são essas três figuras? Eu vou começar um pouquinho com o gerente do banco, que é o que a maioria das pessoas conhece. O gerente do banco é um profissional contratado pelo banco para defender os interesses do banco e ele está ali também para te atender, fazer o seu bank, tirar dúvidas, apresentar um produto financeiro, tá? Isso. E ele vendeu hoje... seguro. Vendeu seguro, exatamente. Você tocou num ponto assim, muito importante, que são contrato de meta que os bancos têm. Sim. E aí, aqui eu deixo sempre um alerta, né? Por mais que o seu gerente seja bem intencionado, um excelente profissional, e existem excelentes profissionais, existe um contrato de meta e um sistema muito, né, ruim por trás disso tudo, que é tendencioso e às vezes você acaba adquirindo um produto que não seria o importante para você naquele momento, mas foi bom para bater a meta. Existe um segundo profissional, que é o assessor de investimento.
Normalmente, esse profissional, ele é um preposto de uma corretora, ele não é um profissional de CLT, e ele está ali para te tirar dúvida dos investimentos. E ali a gente também tem um sistema hoje no Brasil, que é predominante em termos de comissões, de remuneração, que é o Commission Based. E é um sistema voltado a comissões. Por isso que muitos clientes, né, quando falam conosco de investimento, falam, mas isso aqui é melhor para mim ou melhor para a corretora? Ou melhor para mim ou melhor para o banco esse investimento? Porque, de fato, existe aí um conflito de interesse nesse modelo, né, de remuneração. E existe um modelo que é o fee-based, que é um modelo baseado numa taxa fixa ou uma taxa de gestão, que é onde você não tem esse conflito de interesse, né? Todas as comissões são devolvidas para o cliente investidor. Mas aí, por exemplo, pessoa de investimento, se ele tiver em qualquer banco, BTG, XP, todos esses bancos de investimento, né? Ele recebe uma remuneração a partir do investimento que ele fez com o dinheiro do cliente, não é isso? Sim, é o que a gente chama de rebate, né? De taxas ou comissões, ou spreads bancários. E ele ganha mais a partir do momento que o cliente ganha mais? Não funciona muito bem assim. Não Normalmente, assim, né? Produtos diferentes geram comissões diferentes. E aí que existe toda a questão, né? Muitas das vezes você, investidor, vai estar adquirindo um produto que pode até encaixar no teu planejamento de investimento, estratégia de investimento, Sim. ou não, pode estar ali incluído por ter gerado uma maior comissão. Então, esse é um ponto de atenção que eu sempre coloco para os investidores, né? Hoje, existe uma instrução da CVM, da transparência, que ela começou a vigir agora em novembro do ano passado. Sim. Que é 179, né? CVM 179. Ali você consegue ter acesso, as corretoras são obrigadas a mandar o extrato de comissão trimestralmente para o cliente, fica aí a dica. Você que tem conta corretora, você pede aí o extrato de comissionamento para entender um pouquinho como é que está a remuneração do seu assessor. E aí você consegue ter ali mais ou menos mensurado. Os bancos, infelizmente, ainda estão fora desse escopo da CVM. Entendi. E a terceira figura é o planejador financeiro. Então calma aí. Então, o assessor de investimento é aquele que faz realmente só o investimento financeiro nos investimentos... Qualquer que seja o investimento. Ele só faz você pega o seu dinheiro e coloca para render em alguma coisa, não é isso? Ele vai te dar prestar um atendimento direcionado à assessoria de investimento. Sobrou um dinheiro aqui, estou com Normalmente tantos mil, assim. Colocar nesse aqui, quero botar no Google, quero botar no Letra do Tesouro, quero botar, sei lá. E você está pegando um ponto muito interessante que a maioria das pessoas fazem, Rafael. A gente hoje, na assessoria de investimento, tem uma cultura muito voltada a produtos. Mas assim, quando você fala tesouro, CDB, ações... Isso não é investimento? Não, são investimentos, tá? Mas o que importa, assim, por trás disso, deveria ter uma estratégia de investimento onde... Qual seria o seu objetivo ao investir? Você está investindo para você fazer um planejamento de aposentadoria? Você está investindo para fazer uma reserva de emergência? Isso continua sendo o assessor de investimento que faz. Deveria ir mais por esse caminho, mas hoje a gente vê uma indústria, né, muito focada em venda de produtos que muitas das vezes elas dissociam esses produtos da estratégia, do objetivo. E aí que mora o perigo, né? Você acaba entregando ali, às vezes a pessoa precisa de um dinheiro rápido, de curto prazo, que a gente chama de reserva de emergência, e aloca no investimento de anos, né? Porque normalmente são investimentos que geram mais comissionamento. Sim. E você ingessa o dinheiro, e quando a pessoa precisa do dinheiro, cadê? Ela precisa recorrer à linha de crédito, ou enfim, outros caminhos. Então, beleza. É importante saber. Então, esse é o assessor de investimento. Aí temos aí o personal banker. Que é quem é o personal banker? O personal banker seria o bancário, na verdade, né? Só que ele vai te trazer ali soluções que são desenhadas com o seu perfil, com a sua necessidade. Né? Você está precisando, você está com uma dívida muito alta, você precisa, com taxas muito altas, você precisa consolidar aquela dívida. Então, ele vai te dar caminhos, linhas de crédito mais baratas, mais viáveis. Esse empréstimo aqui, aquele jeito ali. Exato. E ele normalmente não é um funcionário de uma instituição. Ele vai ser ali, ele vai estar ali, ele vai ter várias instituições para trabalhar, onde ele vai poder fazer um leilão de taxas, de condições mais favoráveis para o seu perfil. E o terceiro que nós íamos falar é o planejador financeiro. Então, o personal banker já fechou, aquele cara que te ajuda ali no banco, como fazer, como pegar e etc. Mas aí, eu acho que não sei se é o mais importante, mas assim, o primeiro é o planejador financeiro, né? Sim. Porque os empreendedores que estão nos ouvindo agora estão pensando assim...
Não, ótimo, mas eu não tenho dinheiro para investir agora. Eu tô devendo, tem que pagar fornecedor, tem que pagar um familiar, tem que pagar, um monte de gente. Esse negócio de investir tá fora do meu alcance, da minha visão agora. Planejamento financeiro vem para isso, planejador, né? O planejamento financeiro, eu digo que ele é a espinha dorsal de qualquer vida financeira bem-sucedida, né? E de vida, né? Porque sem vida financeira boa, você fica doente também, né? Exatamente. Eu brinco com meus clientes que a gente deveria vir com um manual quando nascesse financeiro, né? Porque aí existem... Desde que a gente nasce, a gente precisa de dinheiro, né? Sim. Então, a gente precisaria entender como utilizar. E a gente, felizmente, aqui no Brasil, Rafael, não tem uma educação financeira, né, que é estimulada nas escolas, enfim. Então, Zero. A gente precisa aprender isso na prática. Então, como é que o planejamento financeiro funciona? Ele vai ali ser centrado em estar resolvendo, estar fazendo diagnóstico das suas necessidades, perfil, contexto financeiro e direcionar um plano para que você atinja aquelas metas financeiras de vida dentro de uma razoabilidade dentro do teu contexto de vida. Tá. Então, se o Rafael, por exemplo, é um mega empresário bem-sucedido, Amém, Senhor. mas ele está ganhando dinheiro e ele está colocando ali no investimento que não está alinhado ao perfil de vida dele, que é uma alavancagem patrimonial, ou ele ainda não tem uma reserva de emergência se precisar do dinheiro, ele só quer imobilizar o dinheiro, ele quer comprar imóvel, ele quer comprar carro. Então, a figura do planejador financeiro, ele vai identificar esses gargalos e ele vai estar direcionando o melhor plano para que o Rafael... para mapear para que o Rafael tenha uma consistência, uma vida financeira tranquila. É quase um psicólogo financeiro, né? Sim. Porque, e rola briga de vez em quando, assim? Eu quero comprar um carro de 100 mil, mas você não tem dinheiro para isso agora. Não, eu quero. Como é que é isso? Olha, acontece... Pois é. Esse é um tema... Conta pra gente. A gente precisa ser um pouco de psicóloga, né? Mas eu gosto muito, assim. A gente atende muitas famílias, principalmente famílias empresárias. Sim. E a gente vê essa discussão, porque o empresário, assim, muitas das vezes, ele acaba fazendo algo que é muito comum, que é misturar as finanças pessoais com a empresa. Todo mundo e fica faz, a primeira dica aqui, Rafael. Olha, assim... Dica 1, atenção, dica 1, hein? Dica 1, olha lá. Eu vou dar 3 dicas, assim, valiosíssimas, que você talvez tenha ouvido, Tá. né? Mas eu acho que é muito importante. A primeira, gente, empresário que esteja me ouvindo, nunca você misture as suas finanças pessoais com a da empresa. Ah, Elaine, mas eu tenho uma MEI, eu comecei a fazer agora, enfim... Não tem problema. Se você começou agora e você utilizou a sua pessoa física, faz uma transição rápida, abre uma conta no banco digital, procura um banco que não tenha tarifa, mais simples, mas faça esse dinheiro circular de forma diferente, né? Isso é fundamental, porque muitas das vezes... Exatamente. O que eu vejo hoje, 90%, né, dos problemas financeiros dos empresários estão nessa mistura. Então, é cartão de crédito que ele utiliza da pessoa física na pessoa jurídica, ou vice-versa. Às vezes, ele já tem uma empresa, uma conta da empresa, mas começa a usar o limite da conta PJ na PF. Isso, muito. Gente, isso dificulta muito, isso vai te gerar um risco fiscal muito grande, tá? Então, é importantíssimo, a primeira dica, essa separação, essa segregação. Essa também é muito bom, gente, então assim, é uma profissional de finanças que está falando aqui para vocês, eu também falo muito isso, e é bom você colocar, nunca misturar finanças pessoais com finanças empresariais. E eu fiz muito isso quando eu tinha 20 e poucos anos, eu vi minha primeira empresa, ganhei um cartão de crédito da empresa e saí gastando. E quando eu sentei com o gerente, que era um gerente maravilhoso, Márcio, ele olhou e falou assim, Rafael, o que é isso aqui? Eu tinha 20 e poucos anos, né? O que é isso aqui? Eu falei, são muito meus comum, gastos. Rafael. Aí ele olhou assim, cara, mas isso aqui é o cartão da sua empresa, cara, não tem nada, você gasta aqui. Aí tinha tudo, né? Aí eu, cara, tudo bem. Ali eu fui aprendendo na marra, entendeu? Assim, a gente não sabia como é que era isso antes, né? É o que a gente falou, né? Cai lá naquela premissa, a gente não tem educação financeira. Educação financeira zero, bom, beleza. Então, essa dica 1, espera pra dica 2, mas vamos continuar batendo um papo aqui, que é o seguinte, você é formada como advogada, né? E tem anos aí, passou por grandes bancos, né? Então, você trouxe isso tudo para você. Você teve mais de 700 milhões em gestão, ou seja, muito dinheiro de muita gente para gerir, né? E a partir disso, você se formou, pegou ali o CFP, né? O CFP, que é planejador financeiro, e foi para esse mundo. Quando você estava nesses bancos, você ficava assim inquieta, tipo, caraca, não é assim, a pessoa está se acabando. Foi isso? O que foi que te levou a ser CFP e a montar a sua empresa? Foi enxergar esses gargalos, esses problemas? Essa
esse meu inconformismo nasceu exatamente desse contexto todo que você colocou. Você resumiu bem, né, Rafael? Eu sou advogada de formação, então eu fiz direito, mas eu falo que eu namorei com direito e casei com o mercado financeiro, né? Excelente. São mais de 20 São os anos. melhores, inclusive. Eu conheço alguns. São os melhores, é verdade. E assim, me apaixonei porque eu senti na prática, tá, problemas, assim, eu mesmo tenho uma experiência de vida que mesmo trabalhando no mercado financeiro lá atrás, quando eu era bancária ainda, eu tive vários desafios na minha vida pessoal, né, e aí, para você ver como que isso é contraintuitivo, né, eu trabalhava no banco, mas eu não tinha educação financeira. Tá. Então, enfim, eu fiz projetos na minha vida pessoal, eu sou casada, né? Sou casada, vai fazer 20 anos esse ano. A gente entrou num projeto, comprou uma casa, colocou a casa abaixo. Eu engravidei nesse período e a gente fez isso sem total planejamento. Eu fiquei Exatamente, vamos seguir com o que a gente tem. E aí a gente ficava numa máxima de pegar empréstimo para cobrir empréstimo, pegar empréstimo para cobrir empréstimo. Graças a Deus, assim, a gente não quebrou, né? Tá. Mas foram anos difíceis. E aí eu fui observando que só ganhar bem, que naquela ocasião eu tinha uma renda razoável e meu esposo também. Não era o suficiente. E aí eu comecei a entender que eu queria ser investidora. Foi aí que eu comecei a tirar minhas certificações de investidor. Legal. Hoje eu tenho certificação CVM, Ambima, Ancor, né? São todas certificações de banco. São todas certificações que você precisa ter para lidar com investimento, para falar de investimento. Senão você é só um pitaqueiro de finanças, não, de forma alguma. A gente precisa estar aqui com muita responsabilidade falando para os nossos clientes. Que é dinheiro dos outros, né? Exatamente. Então você tem todas as certificações para isso, né? Você não está falando de pitaco no Google. A gente, além dos anos de experiência, né? Como você falou, a gente chegou a administrar mais de 700 milhões sob custódia. Hoje a gente tem alguns milhões também sob custódia, tá? Mas isso com a propósito. Com a propósito, legal, já. Bacana. Hoje a gente trabalha, só fazer um parêntese, nas principais corretoras do país, tá? Na nossa metodologia. Então, assim, o que a gente fez? Eu vi que investir também era muito importante. Tá. Foi ali que eu tive um primeiro diagnóstico que eu precisaria. Então, eu me debrucei, tirei as certificações. E aí eu vi que só investir, comecei a ser investidora, né? Mudei um pouquinho de patamar, começou inicialmente, mas eu vi que só aquilo ali também não resolvia. Eu tinha que ter ali um planejamento. Então eu fui buscar uma certificação que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, só para você ter uma ideia, Rafael, o planejamento financeiro, né? A função de planejamento financeiro, ele não tem regulamentação em lei. Tá. Então, se o Rafael hoje falar assim, eu quero ser planejador financeiro, Virou. Ele pode ser. Você pode virar a chave C, sim, tá? Mas o que eu quis trazer para os meus clientes? Existe uma certificação internacional, que é o CFP. CFP. O que significa em CFP, sabe? Certified Financial Planner. Opa, essa certificação, ela remonta lá da década de 70 nos Estados Unidos, né? Que é de um cara famoso, não é? Ou não? Não, na verdade eles têm uma cultura muito, né, de planejamento. Tá. Você vê que lá a criança quando nasce, né, ela já nasce com uma previdência. Então, eles têm é culturalmente forte, né? Hoje a Planejar é a instituição que aqui no Brasil ela é voltada para estar administrando, né? Essa certificação aqui no Brasil. Então, eu quis fazer alguma coisa que trouxesse mais valor para o meu cliente. Então, hoje, o profissional CFP, ele tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que ter, no mínimo, 5 anos de experiência de bancos, né? Ah, legal. Então, você tem que ter ali... É tipo um PMI, né? Exatamente. Só que é de planejamento financeiro. Exatamente. PMI, para quem não sabe, é de gestão de projetos. Então, é um negócio sério, né? Tem que ter 5 anos, o que mais? Você tem que ter nível superior, 5 anos, e você tem que também transitar em 6 principais pilares de planejamento, que é o orçamento, planejamento aposentadoria, planejamento sucessório, investimento, gestão de riscos e seguros. Então, uma boa dica é o seguinte, se o cara falou que é planejador financeiro, pergunta se ele tem um CFP. Existem bons planejadores. Exatamente. Existem até bons planejadores financeiros que não têm um CFP. Tudo bem, mas esse pelo menos é um sarrafo ali, né? Você consegue já medir se o cara tá sabendo bem ou não. E você tem lá no site da Planejar, você consegue buscar pelo nome ou CPF se a pessoa tem ali o... Aqui tem a galera que para mexer no dinheiro fica desconfiada, né? Então é bom saber onde mexer, né? Onde olhar. É por isso, Rafael, que são os 3 pilares da minha empresa, né? Confiança, que ela tem ali o relacionamento, ela é pautada em confiança, que é o relacionamento,
ética e segurança. Justamente porque a gente entende que lidar com gestão de investimentos ou de patrimônio de pessoas, você mexe com a vida das pessoas, né? Com certeza Então, absoluta. isso é muito importante. Então, assim, só para voltar ali, eu fiz o CFP justamente porque eu entendi que tinha que conjugar uma coisa ou outra, tinha que ter uma conexão, não são coisas isoladas, tá? Então, o que eu quis quando eu passei por grandes instituições e eu ficava inconformada. Quando eu era gerente de banco, eu falava, nossa, eu não posso falar de investimento. Quando eu fui para a área de investimento, eu falei, só falo de investimento, né? Sim. Não adianta eu falar que investe no produto XPTO se eu não sei se aquilo ali vai ter uma efetividade para a vida da pessoa. Verdade. E aí esse inconformismo fez com que eu fizesse uma transição de carreira. Eu fundei a Propósito, né? O Bacana. próprio nome fala, né? O propósito é simplificar a vida financeira das pessoas, trazendo soluções de fato que agreguem valor para ela na vida prática. Amém. E hoje o que a gente faz de diferente? Hoje a gente, no nosso público, a gente atende clientes sobre essas 3 óticas. A gente reúne no único profissional essas 3 figuras, que são indispensáveis para qualquer saúde financeira, que é a figura do planejador financeiro, do assessor de investimentos e do personal banker. Excelente. Né? Então, a gente, através... E aí o empreendedor pode ficar livre para poder empreender e ganhar dinheiro e não vai se perder depois, ele não vai fazer besteira, né? Mas também você não fica ali enchendo o saco do cara, né? Da pessoa, né? Fica um pouco. Não, assim, tudo tem que ter um bom senso, né? Tem que ser razoável. Tá certo. Como é que a gente... Vamos lá, desculpa te interromper, mas assim, porque que eu sinto às vezes, né? Porque eu entrei, né? Eu também achei importante eu ter. Eu, como estou sempre fazendo muitas coisas, muitos projetos e tal, o dinheiro vem de vez em quando, vai embora sem a gente ver, então eu resolvi também entrar com isso. Mas eu me sinto um pouco engessado, assim, porque aí o dinheiro que entra, que eu podia fazer. Isso é o meu perfil, né? O meu perfil. Sim. Que eu acho que pode ser muito perfil da galera que está nos ouvindo, assim, que é bem perfil de empreendedor inquieto, né? Pô, então eu vou ganhar um dinheiro agora, eu já tenho aonde investir, eu tenho que fazer o não sei o quê, eu tenho... Pô, e cadê aquele dinheiro para eu poder arriscar, para eu poder, sabe, fazer uma viagem no meio do nada? Cadê aquele frescor da vida, o joie de vivre, sabe? Sabe, parece que você vai ficar preso no negócio, sabe? Vocês pensam com razão, mas cadê aquela liberdade, aquele impulso? Você percebe isso em alguns empreendedores? Sim, assim, como é que você resolve isso? Rafael, isso que você colocou é muito importante, tá? Porque, assim, muita gente acha que o planejamento financeiro, ele vai te tolir, ao contrário. Perfeito, é isso. A gente... Não vai? Não, o planejamento financeiro verdadeiro, ele tem que te dar liberdade, tá? Dentro de uma razoabilidade. A gente está aqui para poder orientar você da melhor forma, mas isso dentro de uma perspectiva de conforto também. Não adianta eu querer fazer imposições para você que você não vai cumprir. A gente trabalha muito no lado de finanças comportamentais. Porque investimento, o lado financeiro, ele vai muito além de números. A gente precisa entender a fundo a razão. Tá. Então, na nossa metodologia que a gente utiliza, é uma metodologia que eu falo que é muito prática. É uma metodologia de planejamento / mentoria. Tá? A gente faz com os nossos clientes. Então, a gente realiza um diagnóstico, vê ali uma leitura do Rafael, o que você precisa como empreendedor, a gente vai ter ali aquela primeira leitura e aí a gente vai aplicar o nosso método para você. Esse nosso método, ele não tem nenhum tipo de planilha financeira, a gente não trabalha com Excel, é até contraintuitivo falar isso, né? Mas a gente hoje, o que eu percebo que na prática, eu sou empresária também. E eu tenho 1000 desafios como empresária. Eu tenho que olhar o meu marketing, eu tenho que olhar o meu comercial, eu tenho que olhar o meu network, eu tenho que olhar o meu financeiro, eu tenho que dar atenção aos meus clientes, eu tenho que estar inovando. Atenção aos funcionários. Que estão sempre, da geração Z, que são um problema sério, não é isso, Ítalo? Um problema sério na nossa vida, essa geração Z. Tô brincando, eles são maravilhosos. Então, como é que a gente vai trazer mais um compromisso para o empresário, né? Ele não vai cumprir. No final do frigir dos ovos, ele não vai cumprir. Desculpa o palavreado. É verdade. Então, o que a gente fez? A gente traz isso de uma forma muito estratégica, muito prática. Olha, Rafael, hoje o teu contexto de vida é esse, tá? Qual o teu objetivo em investir? Você quer investir para quê? Então, a gente já trabalha ali. Se o teu foco, eu estou falando de investimento porque foi o que você trouxe, tá? O meu foco, Elaine, hoje é aproveitar as oportunidades. Então, a gente vai separar um percentual do teu patrimônio para isso, vai deixar livre e você vai aproveitar as oportunidades. A gente sempre gosta de estar
orientando o cliente ali, existe uma regrinha muito básica, que é 50-30-20. Não sei se você já ouviu falar. Não, vamos lá. O que é 50-30-20? Isso é só para te dar um norte, tá? Para a gente não falar de forma muito aleatória e falar mais de forma mais generalista. Tá. 100% do seu salário, vamos pegar um exemplo de R$10 mil. 50% desse valor do salário seriam para gastos necessários. Moradia, aquilo que você não pode viver sem. Você não vive sem comer, você não vive sem morar. Aluguel, luz, gás, telefone... Exatamente, são os gastos condomínio. essenciais. Tá. A gente sempre tem, para ter um direcionamento, um mapa mental, a gente fala, olha, dos R$10 mil, pelo menos 50% deveriam estar dentro desse orçamento. Tá? Então, 5 mil reais, por exemplo. 30% que a gente chama de gastos essenciais, mas que podem também ser dispensados no caso de emergência. Então, seria para um bem-estar, para uma qualificação técnica, para você empregar, enfim, no teu próprio desenvolvimento pessoal, tá? E aí a gente fica ali, no nosso exemplo, com R$8 mil de mais ou menos a sua renda comprometida, né? Tá. E aí, qual é a renda total dessa pessoa? 10 mil. Vamos pegar um exemplo hipotético de 10 mil reais, só para ficar em termos práticos. Você já pegou 50 mais 30, tá. Ok. E aí sobrou R$2 mil. Nosso direcionamento é sempre tentar fazer um esforço de poupança. Quando eu falo poupança, não é para botar na poupança não, tá, gente? É para poupar, para guardar, investir. Pegar aqueles R$2 mil e investir. Não está sobrando R$2 mil. Está sobrando 1.000? Vai fazer 1.000. E nesse processo você vai fazendo. Aqui, a gente vai colocar essa caixinha. E aí, o que a gente vai fazer? Essa caixinha do investimento, a gente depois vai entender o que a gente vai fazer dela. Mas o primeiro passo é a gente começar a investir. Por que eu estou te dando toda essa explicação, esse contexto? Porque você me deu você trouxe para mim uma questão. Elaine, eu recebi um valor, que imagino que seja, por exemplo, de uma venda pontual, de um comissionamento, e eu quero fazer um investimento. E aí, primeiro eu vou falar assim, Rafael, vamos só entender aqui, como é que está a tua vida? Você está conseguindo pagar as contas? Senão você não vai dormir. Não adianta fazer um investimento se você não está pagando as contas. Claro, exatamente. Ok. Tá, você tem um dinheiro reservado para fazer um final de semana com a família, ir para a praia, tomar um café? Tenho. Então, beleza. Então, você está também com a tua vida social organizada. Agora, você está com valor ali... Vamos pegar esses 20%, vamos investir. Então, tudo dentro de uma razoabilidade. O que eu vejo muito acontecer na prática, Rafael, é assim, a pessoa está totalmente desorganizada na vida dela de orçamento, ela não tem dinheiro nem para custear, às vezes, as despesas básicas, fica pegando dinheiro, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito para viver. E aí ela recebe ela recebe um recurso e ela já quer empreender. Então, assim, o ponto da questão não é empreender ou utilizar. É primeiro assim, o básico. O básico está feito? Ok, então agora vamos fazer... vamos botar esse dinheiro, vamos trabalhar com que esse dinheiro alavanque ainda mais, né? Potencialize, me enriqueça ainda mais. Então, é para isso que está aqui, né, a figura do gestor financeiro. Agora, tem uma coisa. O Clube Empreendedor Brasil, ele é feito para a gente poder conversar com outros empreendedores e entender como é que é a vida de cada um. Então, a gente está sempre conversando. Eu sou psicólogo, as pessoas são minhas psicólogas, todo mundo aqui bate papo pra caramba. Agrega bastante. E aquela coisa, né? Você começa a empreender, você está indo bem, mas você ganha pouco, aí você vai melhorando, vai ganhando mais. A partir do momento que o empreendedor vai começando a investir, ganhando mais, a vida dele, o gasto da vida dele do dia a dia vai aumentando. Sem dúvida. Esse é o problema, porque não vai sobrar nunca para investir ou para guardar para uma viagem ou para ter um fundo de reserva. Porque ele ganha 1.000, ele vai gastar os 1.000, aí ele ganha 5.000, ele vai começar a gastar 5.000, aí ele ganha 20.000, começa a gastar 20.000, porque ele começa a ir em um restaurante mais caro, o aluguel fica mais caro, a criança vai para uma creche um pouquinho mais cara, isso aqui. Então, tem que dar um pause, né? Você colocou uma questão aí... Porque isso é verdade, isso acontece, não é isso? Muito. E assim, o que acontece? Investir não depende de quanto você ganha. Tá? Você pode ser assalariado e você investir. Então, está muito baseado no teu comportamento. Para isso que existe o planejamento. Isso acontece muito na prática, tá? Hoje o empreendedor, ele começa num patamar, ele vai crescendo, vai assumindo mais renda e, ao mesmo tempo, ele vai aumentando o nível de vida e o gasto financeiro dele. E aí, quando ele vê, ele está totalmente envolvido em dívidas financeiras, ele não consegue. Ele fica enlouquecido que se ele perder
perder um dinheirinho, ferrou. Exatamente. É isso? E eu já vi boas pessoas quebrando por conta desse tipo de comportamento. Então, para isso, é importantíssimo você ter um planejamento financeiro. O planejamento, ele não só o planejamento, tá? O planejamento junto, um bom planejamento feito com uma boa gestão do seu patrimônio de investimento. Quando eu falo só boa gestão de patrimônio, não se dá só o investimento. Tá. Às vezes você é um empresário, um empreendedor, e você tem vários imóveis, tá? E você está fazendo a gestão desses imóveis na sua pessoa física, sendo que você paga muito imposto por isso. Pode jogar tudo para a pessoa Então, se você... jurídica. Existe uma possibilidade de você constituir um instrumento que a gente chama de holding, por exemplo, Boa. patrimonial, que você embute os seus bens ali dentro e você vai ter uma redução fiscal significativa, tá? Então, é uma estratégia dentro de um planejamento financeiro patrimonial. Então, o planejamento financeiro ele é muito além do orçamento. Ele engloba toda uma análise patrimonial também, Bacana, tá? Então, assim, importante, independente do perfil de renda, independente de qualquer Você coisa. ganha 1.000 ou 100.000. Olha, eu tenho clientes, por exemplo, que a gente está fazendo planejamento financeiro, que eles têm uma renda mensal de R$70 mil por mês. Maravilha. E é uma família de empresários que estão extremamente endividados e eles estão a ponto de afetar a saúde, né, mental deles. Claro, assim. óbvio. Eles A estão ponto não, já afeta direto. Né? Eles estão, assim, é um trabalho que a gente está desenvolvendo com eles, tá? Já estamos num processo, isso é um processo, a gente também não é assim, da noite para o dia, um estalar dos dedos, não. A gente tem que entender que a gente levou anos para chegar nessa situação e vai ser num período de tempo que a gente também vai sair dela. Claro. Tá? Mas é tudo com direcionamento. Porque, por exemplo, Rafael, eu gosto muito de trazer a figura aí do médico, tá? Do médico ou do nutricionista. Vamos do nutricionista, que é mais básico, assim, da gente acontecer no dia a dia. Eu mesmo, às vezes a gente está um pouquinho acima do peso, aí a gente vai lá no Google, joga como emagrecer, que refeições fazer para você emagrecer. Vai ter um monte de coisa. Vai ter um monte de informações que você vai perder o seu tempo, você não vai ter um filtro, porque às vezes o teu problema ali não é alimentação, é um problema de metabolismo. Exato. Então, assim, qual é o teu problema? Eu sou leiga, né? Eu sou especialista em finanças, mas eu da parte de medicina, enfim, de saúde, eu sou leiga. Claro. Então, eu jamais vou me aventurar. Ali eu vou perder, primeiro que eu vou perder meu tempo, segundo que eu vou perder ali, posso perder até mais da minha saúde se eu fizer administração de alguma substância que não seja própria, afete de outra forma a minha saúde. A mesma coisa acontece com finanças. Quando a gente está endividado, o que normalmente a maioria das pessoas fazem? Joga no Google, tem os gurus. E, gente, muita atenção com quem você... Dica 2. Vamos lá. Muita atenção com quem você pega a recomendação, principalmente YouTube, Instagram. Muitas pessoas ali, influencers, a gente sabe que são monetizadas para falar sobre o produto XPTO, XYZ. E assim... finanças é uma coisa assim que não é genérica. Cada pessoa tem uma vida, tem um contexto de vida e não vai resolver ali 5 passos para você ficar milionário. uma receita de bolo, exatamente. Então, assim, muito cuidado. Procure sempre uma pessoa que tenha um histórico, tenha uma história por trás, né? Que alguém valide isso, que tenha certificações, principalmente financeiras, para poder falar sobre esse assunto, tá? E se de preferência você procure um profissional que possa te ajudar de uma forma personalizada, né? Que ele vai entender ali de fato o que você precisa e vai ministrar o remédio certo para você. E esse remédio pode não ser tão amargo, né? Então, assim, o que eu falo para os meus clientes, né, Rafael? O planejamento financeiro, ele nasce aí como uma forma de te dar uma sobrevivência, uma paz, uma sobrevivência financeira, para te ajudar a tirar alguns problemas do teu ombro. Como empreendedor hoje, eu vejo que a gente não tem tempo, a gente tem que correr atrás de ganhar o nosso dinheiro. Sim. Mas, às vezes, tão importante quanto isso é como administrar esse dinheiro. Às vezes a gente está correndo atrás para ganhar dinheiro, mas está jogando ele de lado ou ele está escoando pelo ralo, porque a gente não está fazendo isso de forma eficiente. Perfeito. Então, é super importante você ter um planejamento financeiro junto com uma estratégia de investimento muito bem definida para que você tenha aí uma prosperidade, né, tanto financeira quanto de saúde mental, que seja. Excelente. Então, vamos lá. Você já deu 2 dicas. Dica 1, nunca misturar finanças pessoais com empresariais. Dica 2, atenção nas recomendações que você vê por aí. Qual seria uma dica 3? Dica 3, sempre tenha atenção à sua reserva financeira. Se você não tem ainda uma reserva financeira, uma reserva financeira emergencial,
você tem que estar pensando nisso. Não sei se você sabe como é que funciona. Como né? é que funciona? A reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que tem que estar disponível para que você lance mão em qualquer, como o nome diz, emergência, tá? Então não adianta hoje você é um empresário, você tem uma boa renda, uma renda não, mas você tem um bom rendimento, você consegue até ter uma previsibilidade, mas você não tem ali uma reserva para um caso de uma necessidade, tá? Então, o que pode ser feito nesses casos? A própria regra do 50-30-20 é importante que você pode ali já fazer uma... Tá guardando ali, né? Guardar, já enchendo a caixinha da reserva de emergência. Com liquidez alta, né? Com liquidez alta. Ou seja, liquidez alta. Você pode resgatar, pegar a hora que você quiser, ganhar aquele dinheiro, né? São ativos que você tem que sempre investir em investimentos, né? De baixíssimo risco e rápida liquidez, que a gente chama, para reserva de emergência. Liquidez é quando você consegue pegar o dinheiro rápido. Um apartamento, por exemplo, não tem uma liquidez alta que você vai ter que esperar vender o apartamento, pegar o dinheiro. Exatamente. Liquidez ali você pode pegar, como se fosse um cofrinho mesmo. Exatamente. Né? E aí, como saber quanto eu preciso? Você sabe, Rafael? Disseram pra mim que é 10 meses, mais ou menos, do que eu gasto? Assim... O que você acha? Pode ser, tá? Não existe, assim, uma regra cravada em pedra. Você acha? O que Elaine acha? Eu sempre costumo trabalhar dentro do contexto de vida da pessoa. Então, assim... eu não gosto muito de ser generalista. Eu sempre trabalho de uma forma muito personalizada e humanizada. Tá? Mas se a gente for trazer isso de forma generalista, eu diria que algo em torno de 6 meses para cobrir as suas despesas básicas. Lembra aquelas despesas que eu falei? Que você não vive sem aluguel, Sim. ou você está pagando a casa própria, comida, plano de saúde. Você tem que ter pelo menos 6 meses. Isso daí é via de regra, tá, gente? Sempre é importante ali se aplicar ao seu contexto, mas 6 meses a 12 meses no mínimo. Eu não tenho ainda essa reserva montada e nem tenho condições de ter isso no curto prazo. A minha recomendação é que você faça, então, uma cotação de um bom seguro de vida, tá? Ótimo. E principalmente, hoje não tem só seguros que são... Para morte, né? Para morte, invalidez exatamente. Também, não é isso? Existem seguros que cobrem diagnóstico de doenças graves, responsabilidade civil, e aí está entrando aqui, você vê que o tempo todo eu misturo conceitos de investimento, né, de planejador financeiro, de personal banker, porque uma coisa não se dissocia de outra. Tá? Então, exatamente essa beleza do nosso trabalho. A gente consegue identificar o que a gente precisa. Se não tem da reserva, faz temporariamente um seguro que te ajude, caso você tenha imprevista, você não ter que recorrer a dinheiro caro, né, de banco. Sim, caríssimo, mais. caríssimo. Ou até favor de família, né? Que é péssimo, que é mais caro ainda. Acho que é mais caro. Sem falar dos agiotas, mas eu nem vou entrar nesse contexto aqui. Elaine, amamos aqui, todos nós que estamos vendo, com certeza absoluta, esse papo. Eu achei muito bacana. É muito. Posso falar? Aqui no clube a gente cada vez mais tem entrado planejadores financeiros, assessores de investimento, porque isso é uma dor latente do empreendedor. Ele não sabe o que fazer com o dinheiro dele. Muitas vezes ele não sabe fazer com o dinheiro dele e aí ele fica endividado. Ele ganha bem, mas ele fica endividado. Né? E de vez em quando essas pancadinhas que o empreendedor dá, fecha o contrato, e aí vem o dinheiro, não sabe muito bem o que fazer, guarda onde não tem que guardar, gasta, investe em outro negócio e perde. Isso acontece todo dia, muito comum, né? Então, com a vinda de vocês, profissionais, para grupos de empreendedorismo, eu acho muito importante. E você está trazendo aí 3 profissionais juntos, que é realmente, como você falou, assessor de investimento, personal banker, planejador financeiro, que é muito importante. Se você quer falar com a Elaine Galvão, como é que faz para entrar em contato com você? Tem o nosso Instagram, @propositum Wealth. É Propositum. Propositum do latim, né? Do latim. Propósito U-M. em latim. U-M, isso. Wealth. Wealth é W-E-A-L-T-H. Isso. Wealth. Em breve a gente está em construção do nosso site, tá? E também tem o nosso telefone. Qual o telefone? Quer falar? Quer falar ao vivo? Não, posso falar. Deixa eu só pegar aqui. Agora, o telefone da melhor consultoria financeira que você podia ter, de Wealth Planner, aqui para você. Elaine Galvão, diga. Olha, DDD 21 97 059 9583. 97 059 9583. Maravilha. Se você não conseguiu pegar, volta um pouquinho, porque tá gravado, e aí você vê de novo o telefone. E, Rafael, diga-me. Quem for do clube, tá, gente, vai receber aqui um diagnóstico
gratuito comigo, tá? Pra gente identificar qual é a sua dor financeira. Perfeito. Na verdade, assim, a gente não consegue dar para todo mundo, mas pelo menos os 5 primeiros que fizerem Olha contato, aí, gente, tá? isso é importantíssimo. A gente consegue dar aí uma cortesia do nosso diagnóstico, que por si só já traz muita clareza para a pessoa. E aí fica aí o meu convite que excelente. em 2025 assuma o controle da sua vida, né? As pessoas têm muita resistência a fazer isso. E também tem aquelas crenças limitantes. Não, se eu ficar organizando... Mas é chato mesmo, quando a gente fala de organização, de algo que vai cercear a tua felicidade, dinheiro, né? A pessoa não quer. Compensação. Você vira pra pessoa e fala assim, vou te dar de graça um negócio que é super importante, te dar liberdade. Não quer. Vamos ver. Às vezes quando não entende a importância que isso tem, né? Exatamente. Assim, as pessoas têm que ver que muda a vida. Mas não ter, gente, custa muito caro. Eu não tô falando de dinheiro só, não. Principalmente de também saúde. De dinheiro. Também de dinheiro, mas assim, não só de dinheiro, principalmente saúde mental. A gente vê muita gente doente com muitos problemas por conta da questão financeira. Não dorme direito, briga com a esposa, briga com o marido, aquela coisa louca. Aí tem que recorrer a ansiolíticos, remédios pra dormir. Toma um Rivotril, não é isso? Sei bem como é que é. Vamos lá, pessoal. Agradeço muito a vocês. Elaine, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Muito importante esse nosso papo. É bom você estar aqui no clube com a gente. É um prazer enorme você estar aqui. Gente, se quiser conhecer, bater mais papo ainda com a Elaine, ela está aqui nos nossos eventos. Não perca os nossos eventos, não perca os nossos encontros de negócio. Venha ao clube, por exemplo, se você estivesse hoje aqui no Clube Empreendedor Brasil, no segundo andar, a Elaine ia estar ali sentada no sofá, esperando para fazer o podcast. Você já conversava, já saía ali com umas boas dicas, né, de planejamento financeiro. É isso, pessoal. Gostou? Curte aí. Dá o seu coraçãozinho, porque é importante você receber as outras informações também. Já liga o sininho. Um prazer ter você com a gente. A gente se vê no próximo programa. Um abraço grande. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.